Agora são 13h15. No mês passado, em junho, foi realizada pela equipe multiprofissional do Hospital Vera Cruz, em Campinas, uma cirurgia cardíaca de alta complexidade com um bebê de 40 dias de vida. Ele havia sido diagnosticado com uma cardiopatia congênita rara e grave, que é a atresia da válvula pulmonar. A gente vai entender como foi esse procedimento, porque operar um adulto, operar uma criança um pouco maior é uma coisa. E já é complexo, né? Exato, operar um bebê de 40 dias, a gente vai entender com a Michele Marque de Medeiros, que é coordenadora do serviço de neonatologia do Hospital Vera Cruz. Oi, Michele, doutora Michele, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Eu tô no celular. Ouvimos sim, tá então ótimo. Tá bom. Bom, então tá bom. O que eu estava falando aqui, nós somos leigos na medicina, doutora Michele, mas operar uma criança de 40 dias do coração, que tá mais do que informação, né? A criança tá nascendo ainda. Como foi fazer um procedimento difícil como esse, com esse bebê? Tem algumas cardiopatias que, na verdade, a gente precisa operar até antes de 40 dias. Esse bebezinho nosso, ele nasceu muito pequeno, com peso muito baixo. Então, a gente precisou esperar ele engordar. Então, ele ficou na UTI todo esse tempo, esperando um peso mínimo para poder ser operado. Mas tem alguns outros, essa cardiopatia é tão crítica, assim, né? Tão grave, que outros bebês que nascem com peso um pouquinho maior, às vezes nos primeiros dias de vida, assim, a gente já precisa submeter ele a uma cirurgia. E é uma cardiopatia, né, doutora, boa tarde, que não é tão rara, né? Afeta 1 a cada 100 nascidos vivos, ou seja, é um número considerável aí. Como é que ela é diagnosticada e como é que é feito esse tratamento normalmente? Existem vários tipos de cardiopatia congênita, né? Então, as cardiopatias não são tão raras, né? Essa que essa criança teve é um pouco mais rara. Mas, assim, o diagnóstico, normalmente, né, no mundo ideal, ele é feito pelo ultrassom fetal, pelo ecocardio fetal. Então, é um ecocardio que faz com o bebê ainda na barriga. E aí, o cardiologista infantil, ele já consegue ver algumas cardiopatias congênitas já. E o bebê que tem a cardiopatia, ele corre risco de morrer? Ele pode ter um tratamento para ter uma qualidade de vida melhor? Explica isso pra gente, doutora Michele, por favor. Tem algumas cardiopatias que são mais leves, né? Que a criança às vezes não precisa ser operada logo que nasce. E algumas cardiopatias que são muito graves. Então, o ideal é que o bebê nasça num hospital especializado, assim, que tenha recursos para o atendimento precoce desse bebê. E tem algumas medicações que a gente usa para manter ali a oxigenação do bebê para logo depois ele ir para a cirurgia. Doutora, no caso desse bebê que foi operado em junho, como que foi o processo de decisão para essa cirurgia, né? Que foi bem complicada, como a senhora disse, até pelo estado de saúde desse bebê, e por que essa cardiopatia dele, ela é mais rara, né? Em relação a outras que são diagnosticadas também em bebês. Então, esse bebê, ele nasceu com uma das válvulas do coração, né? Da artéria pulmonar, ela era fechada, então o sangue não conseguia passar pelo pulmão para ser oxigenado. E aí isso pode levar, né, um risco grande de morte. Se o bebê não oxigena, ele faz insuficiência respiratória, cardíaca, e aí pode levar o bebê à morte. Então a gente usava uma medicação para manter um outro canalzinho aberto no coração desse bebê, e aí a gente teve que esperar ele chegar num peso para conseguir fazer um exame, que é uma angiotomografia, para analisar o tamanho dos vasos, para depois o cirurgião cardíaco conseguir programar a cirurgia dele. Então, doutora Michele, essa pergunta, essa curiosidade que eu tenho, né? Quando é uma criança tão nova, e você disse que até crianças mais novas são operadas do coração, a dificuldade para os profissionais, para a equipe, é maior de se realizar? Na verdade, precisa ter pessoas especializadas. Então, a gente tem um cirurgião cardíaco, que ele é especializado nesse tipo de cardiopatia em bebês, né? Tecnicamente, são cirurgias difíceis de serem realizadas, são cirurgias prolongadas, que precisam de circulação extracorpórea, né? Que é aquela
que faz uma paralisia do coração do bebê, tem uma máquina que fica circulando sangue para o cirurgião operar, mas são cirurgias longas, de mais de 5 horas. Doutora, e quais fatores que contribuíram para o sucesso dessa cirurgia realizada no Hospital Vera Cruz, aqui em Campinas? E qual que é também a taxa de sucesso, né, desse tipo de cirurgia aqui no país, quando a gente analisa casos semelhantes? Então, esse bebê, ele fez um diagnóstico no pré-natal, então era uma mãe que tinha um acompanhamento adequado, eram gemelares, né? Um bebezinho tinha cardiopatia e o outro não. Nasceu num hospital que tem todos os recursos, então logo que nasceu, ele já recebeu aí o primeiro atendimento adequado para um bebê cardiopata e tinha todos os exames que são precisos para confirmar o diagnóstico. E a gente tem o cirurgião, tem uma UTI pediátrica, né, que é onde o bebê faz o pós-operatório também, com todos os recursos para poder fazer o tratamento. E esse tipo de cardiopatia que ele tem é uma cardiopatia que vai fazer outras cirurgias depois. Então, essa é uma cirurgia momentânea para melhorar a vida dele agora e esperar ele crescer. Não é uma cirurgia definitiva. Então, tem várias cardiopatias que precisam de outros passos conforme a criança vai crescendo. E para saber se a criança tem ou não, ainda na barriga da mãe, faz o teste do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho ele é feito depois que o bebê nasce. Ele é um teste de triagem, que a gente usa o oxímetro de pulso, que é aquele que vê a saturação mesmo, né? A gente faz uma comparação do bracinho direito com outros membros ou com as perninhas, né? Um pezinho ou outro. E aí, quando a gente vê uma diferença muito grande de saturação, isso pode indicar uma cardiopatia. Aí a gente tem que fazer o ecocard, que é aquele ultrassom do coração. Então, o teste do coraçãozinho é um teste de triagem, ele é obrigatório, todos os bebês precisam passar por ele na maternidade antes de ter a alta, e ele faz aí uma triagem para essas doenças do coração. Doutora, no caso desse bebê de 40 dias que passou por essa cirurgia de alta complexidade, né, em Campinas, a cirurgia ela correu bem, e quais são os próximos passos agora para a recuperação desse bebê? A cirurgia foi bem tranquila, ele fez um pós-operatório super bom, se recuperou rápido, já teve alta, ele está em casa já. Agora ele vai fazer o acompanhamento com um pediatra, com um cardiologista infantil e esperar ele crescer mais um pouquinho para fazer o segundo passo da cirurgia. Pois é, a chance é depois que a criança tenha, não só o caso desse de 40 dias, mas sempre que tem uma cirurgia para cardiopatia, que tem uma vida normal depois. Depende da cardiopatia, mas a maioria sim. Das cardiopatias mais comuns, depois da cirurgia, a criança tem uma vida normal. Algumas cardiopatias, a criança tem algumas restrições e tem que fazer um acompanhamento por toda a vida, né? Porque não fica, algumas cardiopatias, o coração não fica totalmente normal, ele pode ter algum grau de insuficiência, então tem algumas limitações. Mas a grande parte das cardiopatias, as mais comuns, vida normal. Isso. Com acompanhamento, né? Claro, não, mas acompanhamento tem que ter todo mundo, né? Acho que desde criança, né? Sim. Isso mesmo. Para sempre todo mundo estar saudável. Michele Marque de Medeiros é médica coordenadora do Serviço de Neonatologia do Hospital Vera Cruz, falando sobre essa cirurgia que foi realizada em um bebê de 40 dias com uma cardiopatia congênita que é muito rara, e a cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado, doutora Michele. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês. Tchau. Tchau, muito obrigada. Agora 3h24.